Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre o livro Reportagens que Abalaram o Brasil. E aqui tem 14 grandes reportagens que foram publicadas entre o ano 1940 e 1955. Durante esse tempo, muitas reportagens aqui falam sobre essa era de Getúlio Vargas. Basicamente, a primeira reportagem vai falar sobre a morte de Euclides da Cunha, que é o autor de Os Sertões. E aqui, essa reportagem, ela fala a verdade, o relato da pessoa que matou o Euclides da Cunha e por que isso aconteceu. Não dão muita bola para ele, né? E essa reportagem aqui vai falar sobre como foi os últimos dias, né, de Euclides da Cunha, e vai mostrar muita coisa também do passado dele, como ele tratava a esposa, e foi mais ou menos isso que foi acontecendo, né? Ele já sabia, na verdade, ele não tratava muito bem a esposa de forma alguma. Ele praticamente não existia nenhum relacionamento entre eles, e ele já sabia que ela tinha um caso com uma pessoa que é da família dele, e depois acontece, não sei por que ele, enfim, vai tentar matar, né, a pessoa o amante da esposa, que já era, ele sai atirando para todas as pessoas que estavam na casa, e acontece um confronto ali e ele acaba morrendo, né? Não foi uma questão de, como é que se diz, de defesa que culminou na morte de Euclides da Cunha. A segunda reportagem é sobre o Estado Novo e sobre o Manifesto de Outubro, que é a Ação Integralista Brasileira. E aqui nessa segunda reportagem tem um trecho que diz: Plínio Salgado, no seu quarto em São Paulo, esfrega as mãos de contentamento e vai pregando bandeirinhas no mapa do Brasil, que se estende na parede à sua frente. Então, Plínio Salgado, ele queria instalar, de fato, o comunismo no Brasil. E ele até se inspirou em Mussolini, Hitler, etc. E aconteceram algumas coisas realmente estranhas durante essa época aqui, inclusive confronto mesmo. E era na época de Hitler, né? E Hitler sabia e apoiou os agentes nazistas no Brasil. Enfim, é uma história super louca. Eu acho que é importante a gente ter acesso a essa reportagem. Eu não sei. Essa reportagem se chama Como Era Verde o Meu Brasil, de Justino Martins. Justino Martins é o jornalista que escreveu sobre isso. E ele, inclusive, esteve com Mussolini, o Plínio Salgado esteve com Mussolini, falando que se inspirava nele, que estava... enfim, se inspirou mesmo nessa questão da propaganda nazista e tudo mais. Aí tem também duas reportagens aqui que falam sobre granfinos de São Paulo, e essa parte eu achei engraçada em algumas partes. Tem também um casamento que acontece aqui, que é da filha de um grande empresário, que tinha fábricas no Brasil. E depois o jornal ele vai relatar como ele faz o relato desse casamento, que foi grande, né, com certeza. E depois como ele faz o relato do casamento dessa filha desse empresário e tudo mais, que estava se casando com uma pessoa sucedida e etc. E o casamento foi super granfino. E depois ele relata o casamento de uma funcionária de uma das fábricas, né, desse dono. Tem uma reportagem também que é menor em relação às outras, que fala sobre esse momento em que o Brasil passou por um racionamento de alguns alimentos no Brasil, que foi, parece, o açúcar, o leite e outros. As pessoas ficavam em filas e tal para receber uma parte, né, aquela cota. E ele fala que os cavalos do Jockey Club não participavam desse racionamento. E ele fala essa discrepância, né? Que foi uma questão de que o jornalista esteve numa posição de observador. Tem uma reportagem aqui que fala de declarações do senhor José Américo, que foi ex-ministro de Getúlio Vargas, e ele foi candidato à presidência também.
O que eu achei interessante sobre essa reportagem, que apesar dele ser contra o Getúlio Vargas, ele era nacionalista. O que eu achei interessante na reportagem, na verdade, foi o espaço que o jornal deu às declarações de José Américo, inclusive várias outras, umas 2 ou 3 reportagens aqui nesse livro. Dá muito espaço para a fonte das declarações. E é uma coisa que eu gosto, que eu curto no jornalismo, não é uma coisa que é muito defendida e não é muito utilizada hoje em dia no jornalismo, principalmente nos jornais diários. Tem uma reportagem que eu achei engraçada também, que foi sobre Barreto Pinto, e ele era ex-repórter e atual deputado, e era deputado federal na era Vargas, né? E ele foi também citado numa biografia de Chateau, que ele foi fotografado de cueca no apartamento dele, e ele fez algumas declarações assim, ele deixou os repórteres entrarem na casa dele e ele começou a fazer algumas declarações como se estivesse falando com alguns amigos, assim. E depois disso ele teve de sair do governo por conta dessa foto. Aí aqui também teve uma época de afastamento do presidente Getúlio Vargas. Tem uma reportagem que fala sobre a volta dele na política. E eu não vou me alongar muito sobre essas reportagens, tá bom? Mas os repórteres encontram ele na fazenda dele, distante da cidade e tudo mais. E ele recebe até, eles não estavam esperando que o Getúlio Vargas recebessem eles, mas ele recebeu e fez algumas declarações sobre a política. E tem uma reportagem aqui também muito engraçada que fala sobre discos voadores na Barra da Tijuca, e um repórter e um fotógrafo foram fazer uma reportagem sobre pessoas, sobre casais que iriam namorar, assim, nos dias de semana, longe da multidão, sabe? E eles estavam meio que esperando que se chegasse algum casal para fazer a reportagem. E nessa espera, ele relata ter visto um disco voador. E o fotógrafo tirou algumas fotos. E ele faz esse relato em primeira pessoa. Aliás, quase todas as reportagens, algumas reportagens aqui tem um relato em primeira pessoa do jornalista. Não é muito comum. Eu acho que nessa época era mais comum. E eles tiram fotos, vai para o jornal, eles relatam para os jornalistas, né, para os amigos e tudo mais. Tem uma outra reportagem, essa também é muito importante para a nossa história, que é sobre o repórter, a morte, né, do repórter policial Nestor Moreira, que é um caso muito conhecido, que ele teve um desentendimento com o chofer dele, porque ele demorou, sei lá, ele estava em algum lugar e ele demorou mais um pouco, sei lá, e houve um desentendimento ali em relação ao pagamento, né, do chofer. E ele acabou indo para a delegacia e ele foi agredido pelo guarda civil Paulo Ribeiro Peixoto. Foi agredido a pontapés, justamente pela questão dele ser repórter policial, né? Eu acho que ele falava muita coisa sobre a polícia na época. E também pela questão da época, né, militar no Brasil. Por causa dessa luta, né, que ele teve com o guarda civil, que o guarda civil bateu muito nele, ele teve uma complicação, foi para o hospital, ficou internado e acabou morrendo no hospital. Ele não aguentou. Tiveram muitos protestos por conta da morte do Nestor Moreira. E depois dessa questão do Nestor Moreira, muitos jornalistas estavam falando sobre essa questão e teve uma reportagem especial sobre a situação nos presídios no Brasil, justamente pela questão desse regime militar. Eles começaram a fazer algumas denúncias e eles conseguiram ver a situação dos presídios, que estavam superlotados. Em algumas celas tinha de ter revezamento para dormir, para os presos dormirem, que não tinha lugar para fazer as necessidades. Eles viviam num lugar muito sem estrutura nenhuma. Tinha pessoas com doenças de infecção, doenças
poderiam transmitir para outras pessoas. Inclusive a tuberculose estava matando muita gente nessa época e tinha gente com doença de pele também. E também porque alguns presos estavam condenados, de fato, mas outros estavam esperando também a decisão da justiça. E também tem uma reportagem que fala sobre os 20 dias dramáticos do Murilo Melo Filho, que ele fala sobre esses últimos dias de Getúlio Vargas, né, desse atentado que sofreu Carlos Lacerda, e depois que isso culminou também no suicídio do Getúlio Vargas. Então ele fala sobre esses 20 dias dramáticos. E é muito interessante essa reportagem porque ele fala de fato como se fosse um diário. Ele coloca a data e coloca a hora o que estava acontecendo no país. Várias declarações de autoridades na época. Entre outras coisas que estavam acontecendo. Então ele fala praticamente o dia a dia e hora a hora sobre esses últimos dias, né, do Getúlio Vargas. E tem o último também é sobre um ministro da guerra também que foi... deram bastante espaço também para essa fonte, e ele era ministro da guerra de Getúlio Vargas, e ele fala também faz muitas declarações aqui. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu gostei muito do livro. A única coisa que me fez falta nesse livro foram as fotografias, porque as fotografias estavam citadas nas reportagens. Então eu senti falta de ver essas fotografias. Algumas eu procurei na internet. Então é isso, gente. Eu gostei muito desse livro. Eu acho importante ler esse livro. E eu acho muito interessante ver como o jornalismo, o jornal diário, funcionava nessa época. E ler essas reportagens e como os jornalistas optavam de como transmitir essas informações para os leitores. E como eles eram ativos nos jornais, e como, por mais que existisse um controle, né, do governo sobre a imprensa, mesmo assim eles eram muito ativos, né, eles não se calavam. É algo que marcou a nossa história, né, algo que marca a nossa história. A gente sabe de muita coisa da nossa história por conta dos jornais, por conta das reportagens que fizeram história, né. E é isso que eu tenho para falar para vocês. E até mais. Até a próxima.